Olá a todos, eu sou a Cris Lazotti da Edu Portugal e nessa Edu Talks de hoje eu estou com o ISEG, simplesmente uma das instituições que pertencem à Universidade de Lisboa e que figura entre as melhores instituições da Europa, e quem diz isso não sou eu, é um dos rankings mais prestigiados que nós temos aqui na Europa, que é o ranking Financial Times. E quem vai fazer a apresentação da instituição e falar um pouquinho sobre o acesso para os cursos de mestrado e para os cursos de doutorado é a Isa Rafael, que vai contar tudo em detalhes para vocês, e também aqui a Helena Cardoso, que vai falar mais sobre o processo acadêmico, uma vez que ela é responsável aí por essa área dentro do ISEG. Isa, muito bem-vinda aqui ao nossa EduTalks de hoje. Passo a palavra. Obrigada, Cris. Boa tarde. É um gosto estar aqui hoje para vir falar um bocadinho sobre o ISEG e explicar um bocadinho o que é estudar no coração de Lisboa. Portanto, porquê escolher o ISEG? Porquê o ISEG? O ISEG faz parte da Universidade de Lisboa, que é a maior em Portugal e uma das maiores da Europa. Temos mais de 50 mil alunos de 19 escolas diferentes e mais de 400 cursos ao nível dos três ciclos de estudo, portanto, licenciaturas, mestrados, doutoramentos e cursos de pós-graduação. A Universidade de Lisboa é a maior universidade portuguesa, de acordo com os rankings internacionais. Agora, falando um bocadinho dos números do ISEG, o ISEG é o top das melhores, está no top 1% das melhores business schools em todo o mundo, e, portanto, isto vem do facto de termos a tripla acreditação, a acreditação EQUIS, ACSB e AMBA. Nós temos mais de 114 anos de ensino de excelência, somos a primeira escola em Portugal criada nas áreas da economia e da gestão. Temos 4.500 estudantes, mais de 70 nacionalidades diferentes e temos 20% de estudantes internacionais. No atual ano letivo 2025-2026, tivemos a atribuição de mais 140 prémios de mérito e bolsas de mérito, patrocinados por as nossas empresas parceiras. Agora, falando um bocadinho do nosso campo, o ISEG está localizado mesmo no coração de Lisboa, está numa zona privilegiada, está numa zona muito central e tem várias acessibilidades. Portanto, podem usar o autocarro, o metro, o elétrico, o comboio, o barco ou a bicicleta para chegarem ao ISEG. Isto significa que estudar no ISEG é, no fundo, ter a verdadeira experiência, a experiência completa da vida lisboeta. Em termos de edifícios, nós temos 5 edifícios. Um deles é a biblioteca. Temos também um restaurante, a cantina e o bar. Temos 2 parques de estacionamentos disponíveis para os nossos estudantes, um indoor e outro outdoor. Temos também o Wi-Fi disponível por todo o campo e temos também um mini mercado. Relativamente ao laboratório Bloomberg, isto é bastante importante porque é o maior da Península Ibérica e que permite analisar cenários financeiros complexos e também simular condições do mercado em tempo real. Isto é super importante para os nossos alunos das áreas das finanças e da economia que precisam de usar esta ferramenta no dia a dia. Avançando agora para a parte dos serviços, nós temos os serviços académicos, que são os responsáveis pela gestão administrativa, todos os assuntos académicos que afetam os nossos estudantes. Temos também o Gabinete de Mobilidade Internacional, que está integrado nos serviços académicos e que dá apoio aos estudantes em contexto de mobilidade e programas de intercâmbio ao longo do processo todo. E depois temos também os serviços de IT, é o nosso gabinete que trata da parte da tecnologia e sistemas de informação. Todos os estudantes têm acesso, quando entrarem no ISEG, ao portal do Fênix, que é o nosso portal académico interno. Também têm acesso ao Outlook e depois têm acesso também ao Office 365, às ferramentas do Microsoft para usarem no seu dia-a-dia. Temos também na biblioteca do ISEG, que tem 5 pisos, a maior coleção bibliográfica de Portugal nestas áreas de economia e da gestão. Temos também a biblioteca responsável pelas formações, por informações bibliográficas, dados estatísticos, entre outros.
E por fim, temos também um serviço que é fundamental para os nossos estudantes, que é o Career Service. O Career Service é o gabinete que trata da parte de apoiar e acompanhar os estudantes nos processos de recrutamento, na entrada no mercado de trabalho e, portanto, organiza workshops e formações e que dá informações também relativas às ofertas de emprego e estágio. É o serviço que faz a ligação entre as empresas e os estudantes, a academia, neste caso. O Career Service também organiza todos os anos o Career Forum, que é o maior evento da escola, que permite que os estudantes estejam 2 dias a conhecer as empresas. São mais de 200 empresas que são convidadas a participar e que participam neste evento, empresas nacionais e internacionais, atenção, e, portanto, eles têm este contacto direto com estas empresas. Normalmente, desta feira, resulta que todos os anos mais de 200 alunos são recrutados. Avançando depois para aqui para a parte dos mestrados do ISEG, o ISEG tem 20 mestrados, 12 são lecionados totalmente em inglês e 8 são lecionados em português. Vamos começar então aqui primeiro pelos mestrados em português. A maioria deles são em horário pós-laboral. Temos no caso o primeiro mestrado, que é os Ciências Empresariais, que funciona em horário diurno e pós-laboral, em que os alunos podem escolher no momento da candidatura qual o horário mais indicado para si, o mais conveniente. A maioria deles tem 4 semestres, tem a duração de 4 semestres. No caso do primeiro mestrado, como referi, de Ciências Empresariais, são 3 semestres, o que significa que tem dois semestres de aulas e depois tem um semestre exclusivo para a parte do trabalho final do mestrado. Passo também então a dizer aqui os mestrados que nós temos. Temos Ciências Empresariais, Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais, Desenvolvimento e Cooperação Internacional, Economia e Políticas Públicas, Economia Internacional e Estudos Europeus, Gestão de Recursos Humanos, Marketing e Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial. Avançando agora para a parte dos mestrados lecionados em inglês, temos 12 mestrados, passo a dizer os primeiros. Temos Accounting and Sustainability, Actuarial Science, Applied Econometrics and Forecasting, Data Analytics for Business, Economics, Finance, Industrial Management, Operations and Sustainability, Innovation and Research for Sustainability, Management, Management Information Systems, Mathematical Finance, Monetary and Financial Economics. A maioria destes mestrados em inglês, como podem ver, funciona em horário diurno e já há uns quantos que já têm apenas a duração do ano e meio, ou seja, 3 semestres. No caso do mestrado em Finance, acho fundamental dizer que contém uma experiência única, ou seja, os alunos têm a oportunidade de ir fazer uma visita ao centro financeiro na Europa, a Frankfurt, durante 5 dias, para ter a experiência completa, para perceberem como aplicar a teoria, o que aprendem nas aulas, à prática. Portanto, vão conhecer algumas entidades empregadoras, vão às bolsas de mercado, à bolsa de valores, vão conhecer como aplicar a teoria à prática e também saberem como poderá ser o seu futuro assim que entrarem no mercado de trabalho, que tipo de tarefas terão, que ferramentas poderão usar. Avançando então agora para a parte dos doutoramentos, nós temos 5 doutoramentos, temos 3 lecionados em português e 2 em inglês. No caso dos doutoramentos lecionados em português, temos Gestão, História Económica e Social, Sociologia Económica das Organizações, Apply Mathematics for Economics and Management e Economics. No caso dos 3 primeiros, em português, convém referir que, para além de serem em português, há sempre a possibilidade de terem materiais e terem aulas relacionadas em inglês. Portanto, convém ter algum domínio da língua inglesa, ou seja, há alguma flexibilidade, porque também há alunos que possam ser admitidos que não falam português, há alguma flexibilidade no idioma do ensino, tanto pode ser português como inglês, portanto, bilíngue. Avançando então para a parte da experiência académica, que também é muito importante para os estudantes que recebemos, para além da mobilidade internacional, ou seja, para além dos programas que temos de intercâmbio que promovem a diversidade cultural, existem também outras iniciativas, experiências que valorizam bastante e que enriquecem bastante o percurso académico e o percurso dos nossos estudantes e a vida no ISEG, que é o associativismo. Portanto, nós temos mais de 15 clubes e associações de estudantes e depois temos também a parte do desporto universitário,
todos os alunos são convidados a participar nestas iniciativas. Nós temos vários eventos, temos exposições, concertos no ISEG, há bastante coisa a acontecer no ISEG e, portanto, convidamos sempre os estudantes a estarem atentos a ver a página de eventos e acompanhar as várias iniciativas que temos, que são culturais e também formativas. Temos muitas formações, workshops, aulas abertas, entre outros. Também só para indicar que nós promovemos a participação em competições nacionais e internacionais, tudo porque poderá ajudar os alunos a ganhar soft skills fundamentais para o mercado de trabalho e, portanto, temos um espírito muito colaborativo e de entreajuda que faz parte da nossa experiência aqui no ISEG. Passando agora para a parte das candidaturas, eu penso que a colega Helena pode falar aqui um bocadinho sobre este tema. Então, as nossas candidaturas, quer para mestrado, quer para doutoramento, posso já falar que estão breve para abrir, abrem já dia 2 de dezembro. Mais à frente também temos uma informação com as várias fases que temos de candidatura. O processo de candidatura em si é todo feito online, entrando no nosso site, onde está na parte dos mestrados ou doutoramentos, depois tem uma área para candidatos, é gerado um login de candidato e daí para a frente a candidatura é tudo escolhido os cursos, preenchida a informação, tudo online e no processo de candidatura em si é sempre obrigatório submeter os documentos principais que serão a parte da fotografia, o documento de identificação, no caso dos mestrados, certificado de conclusão de licenciatura ou para quem ainda não concluiu, porque nós aceitamos alunos finalistas ou que estão a concluir e que concluam o curso até 30 de setembro do ano em que vão entrar no mestrado, o que devem meter na altura é o histórico escolar com as cadeiras todas que fizeram até ao momento. No caso de doutoramento, para além do certificado de licenciatura, é também requerido o de mestrado, ou no caso dos alunos que ainda estão a concluir o mestrado, a mesma situação, por só o histórico do que têm feito até àquela data referente ao mestrado. Adicionalmente, para além do certificado de conclusão, e independentemente de ser finalista ou não, é sempre importante colocar o histórico das unidades curriculares efetuadas durante o percurso da licenciatura ou dos outros cursos que já fizeram, o currículo também atualizado, uma carta de motivação, que é sempre também um documento importante, a carta de recomendação, que é opcional, mas obviamente que tende é sempre um ponto a favor, e no caso de mestrados lecionados em língua inglesa, que se houver o certificado que comprova o conhecimento de línguas, também pedimos a submissão no ato da candidatura. Se não houver, não é um documento obrigatório, mas ao facto, se o aluno se está a candidatar a um curso selecionado em inglês, está-nos a dizer, mesmo que não ponha nada, que tem um mínimo de conhecimentos para poder fazer um curso todo, que temos de ter em conta que é lecionado em inglês, os exames são em inglês, as teses também vai ter que ser escrita em inglês, por isso tem que ter o domínio da língua para poder fazer o curso. Adicionalmente, podemos também fazer aqui só uma referência que mesmo nos cursos em português é sempre aconselhável haver algum conhecimento de inglês, porque às vezes há bibliografia que só existe em língua inglesa, pode às vezes mesmo numa unidade curricular ser convidado alguém ou haver algum tipo de evento em que seja em inglês e por isso é sempre benéfico ter assim o mínimo dos conhecimentos. A nível dos doutoramentos, para além desta documentação, é sempre também obrigatório apresentar um projeto de tese. Aqui às vezes os alunos ficam um bocadinho porque ainda não estão a fazer e aqui o importante é que o principal nesta fase para a candidatura ao doutoramento neste projeto de tese é como diz aqui, haver uma descrição sumária do tema e da bibliografia do que o candidato pretende investigar e pretende desenvolver. Obviamente que é o que nós dizemos, às vezes depois no decorrer do primeiro ano há ali alterações e a pessoa não fica completamente presa, que às vezes os candidatos ficam com um bocadinho de medo e isso não é bem depois aquilo. Não fica preso totalmente àquele projeto, mas é muito importante termos este documento e as coordenações também terem este documento até para perceberem se a área que se pretende desenvolver é uma área que no ISEG temos capacidade para ajudar a desenvolver, temos professores, é uma área que é abrangida por aquele doutoramento em si, por isso é sempre um documento
que pode ser mais ou menos elaborado, mas que é de submissão obrigatória quando a candidatura. Outra questão importante que às vezes os alunos internacionais e muitas vezes no Brasil nos perguntam é: para que se candidatar, se tem que ter, às vezes penso que há algumas universidades que pedem que o grau tenha reconhecido em Portugal. Não, nós no nosso caso não é preciso ter reconhecimento do grau, é com o documento, e é feita depois a conversão da nota de acordo com a DGES para a nossa média de Portugal, apesar de termos uma escala diferente. O que é necessário é depois do candidato ser, caso seja aceito e efetua a matrícula, no início do ano letivo têm sempre que apresentar o documento original de conclusão da licenciatura ou do mestrado e aqui os documentos têm que vir com a apostilha DAIA. Isto é sempre importante referir mas isto é só numa fase posterior, não é quando da candidatura. Na candidatura é suficiente o documento da universidade, não é preciso estar apostilhado e não é preciso sequer haver um reconhecimento. Depois, a nível de prazo, temos 4 fases de candidatura. Sendo que, pronto, é o que nós dizemos sempre, nós não temos vagas específicas para cada fase, mas, como é óbvio, numa primeira fase, o candidato está a concorrer ao total das vagas. Depois, todas as fases seguintes vão sendo geridas o número de vagas, de acordo com a coordenação, também vai tendo já o número de candidatos aceitos e que realmente efetivaram matrícula. Por isso, na primeira fase, que decorre de 2 de dezembro a 2 de fevereiro, há sempre uma candidatura à totalidade de vagas. Nas candidaturas, a análise é sempre feita pela coordenação de cada mestrado, que faz a seriação de acordo com a documentação que é submetida na candidatura, que depois há sempre três hipóteses de resultado destas candidaturas, né, que será a aceitação e aí então efetiva-se logo o processo de matrícula. Para alunos internacionais aconselhamos sempre também a primeira e a segunda fase por uma questão de terem tempo para conseguirem depois o visto de estudante e para chegar, que as aulas começam sempre em setembro, para ter tempo de tratar de tudo e garantir que iniciam o ano letivo já com o visto e que podem vir a tempo dos welcome sem terem aqui nenhum impedimento, mas obviamente que é o que nós dizemos, essas 3 fases também estão sempre abertas e não rejeitamos candidaturas de alunos internacionais. Contudo, aqui fica um bocadinho mais o aluno com menos tempo às vezes para conseguir tratar destas questões e é mais da responsabilidade do aluno depois conseguir ter o visto a tempo de começar as aulas. Depois, como a forma diz aqui, a partir do momento em que o aluno é aceite, neste caso o candidato é aceite, tem 10 dias para efetivar a matrícula e, conforme nós temos aqui a dizer, a primeira fase, por exemplo, vai de 2 de dezembro a 2 de fevereiro e os resultados têm que ser anunciados até 16. Não quer dizer que durante o processo a pessoa não vai recebendo logo o parecer, pode sempre logo receber a partir do momento em que tem a candidatura concluída, está validada pelos serviços e vai para a análise da coordenação. A coordenação pode dar o bolo todo da resposta só até 16 ou pode achar que não há motivo nenhum para aguardar e dar logo a resposta da candidatura durante este processo. Exato, se puder acrescentar, então, durante a primeira fase, antes de terminar, nós temos em meados de janeiro, finais de janeiro, temos o Masters Open Week. É uma semana exclusiva ahm, às apresentações individuais de cursos de mestrado, com as equipas de coordenações, que é, portanto, fundamental para os alunos que estão interessados na nossa oferta formativa para virem conhecer com detalhe estes programas. Tem a participação sempre de um aluno, de uma aluna ou até antigo aluno, que possa explicar qual foi a sua experiência no ISEG, dar o seu feedback, como foi a parte da dissertação ou da tese ou do projeto ou do estágio. Penso que faltou referir que no trabalho final de mestrado eles podem escolher uma das 3 opções, ou tese, ou projeto, ou estágio. Isto aplica-se à maioria dos mestrados, apenas 3 mestrados é que não têm esta hipótese e, portanto, depois neste evento eles vão poder explicar melhor como se decorre este processo do trabalho final de mestrado. E, portanto, convidamos todos os estudantes a participarem, fazerem o registro e a participarem quando for o tempo oportuno, para participarem e virem conhecer melhor
os programas de doutoramento têm as equipas de coordenação, fazerem logo as questões direcionadas à equipa de coordenação aos estudantes que estão presentes e, portanto, fica aqui o convite. Perfeito, Isa e Helena, obrigada pela apresentação do ISEG, que é só uma das melhores business schools que nós temos na Europa. Agora, só fazendo algum ponto aqui, vamos ver se a Isa ou a Helena conseguem responder as minhas dúvidas, que são dúvidas de muitos estudantes que às vezes querem fazer mestrados aqui em Portugal. Então, jogo aqui de perguntas e respostas rápidas. Um aluno com interesse em algum desses mestrados, seja lecionado em português, seja lecionado em inglês, obrigatoriamente ele precisa ter uma formação de bacharel ou de licenciatura na mesma área? Convém, para cada programa de mestrado e também de doutoramento, convém ter as áreas que são requisitadas pelas equipas de coordenação. Ou seja, para um mestrado em economia, a equipa de coordenação pede especificamente competências ou conhecimentos ou background académico naquelas áreas de economia, da gestão e das finanças, nas áreas core do ISEG. E, portanto, a maioria dos mestrados tem este quesito, este critério de ter o conhecimento nestas áreas. Portanto, convém os alunos terem um bacharelado, neste caso uma licenciatura, nestas áreas. Há alguns programas que as áreas são ligeiramente diferentes. Por exemplo, no mestrado em marketing, já podem pedir licenciatura em áreas das ciências sociais. No caso de ciências empresariais, é um mestrado específico de gestão para alunos que não são das áreas de gestão, que não vêm das áreas de gestão. Portanto, todos os alunos de Engenharia, Ciências Sociais e Humanas são indicados para frequentarem antes este mestrado e não o mestrado em gestão, que é lecionado em inglês, que é mais específico para alunos que já aprenderam gestão. E, portanto, isto depende muito de mestrado para mestrado, mas no seu geral, a maioria dos mestrados do ISEG requerem sempre os conhecimentos nas áreas de ensino do ISEG, portanto, gestão, matemática, finanças, economia. Obrigada, Isa. Uma outra questão que também se pergunta muito, principalmente dos brasileiros que vêm estudar aqui em Portugal, é em relação aos estágios. E eu me lembro, Isa, que você citou uma coisa muito interessante que o ISEG tem, e não é à toa, como nós referimos, né? O ISEG, ele é uma das melhores instituições que nós temos, não só em Portugal como na Europa. Isso faz com que os alunos que estão quase se formando, ou até os formados pelo ISEG, tenham uma atratividade muito grande para o mercado nacional e até internacional, não é, Isa? Então, eu queria que vocês voltassem um pouquinho nesse ponto e dissesse com um pouco mais de profundidade o aluno que ainda está estudando, em que momento ele tem acesso a realizar estágios ou já contato com o mercado de trabalho? Assim como o aluno entra no ISEG, ele vai ser acompanhado pelo nosso serviço de carreiras. Portanto, temos um serviço totalmente dedicado ao acompanhamento do aluno, dando-lhe formações, workshops, para ele saber como se preparar para a entrada no mercado de trabalho. E mesmo que esse aluno já esteja no mercado de trabalho, ele vai ser acompanhado para conseguir melhor ofertas de emprego, para conseguir ofertas de estágio. Este nosso gabinete tem um portal onde os alunos podem consultar as várias ofertas disponíveis com as nossas empresas parceiras, portanto, eles têm logo contato com as empresas assim que entrem, e depois, como referi antes, o tal evento, o maior evento da escola, o Career Fora, que é um evento que permite eles terem logo o contacto cara a cara com essas empresas nacionais e internacionais. São mais de 60 empresas todos os anos, acontece normalmente em novembro ou finais de outubro. Eles podem, durante 2 dias, ter contato com essas empresas, têm pitches, têm speed interviews com empresas diferentes e normalmente desta feira resulta com que cerca de 200 estudantes são recrutados. Portanto, eles têm logo, assim que entrem no ISEG, uma grande proximidade com o mercado de trabalho, porque nós temos empresas parceiras que depois também patrocinam os tais prémios de mérito, mas que também participam nestas experiências e nestas iniciativas que temos, que vão além do Career Forum. Também nas tais formações podem ser dadas, inclusive por alguma empresa parceira que venha explicar exatamente o que é que eles procuram no mercado de trabalho. E, portanto, os alunos são sempre também convidados a participar nestas iniciativas para se prepararem da melhor forma possível para o mercado de trabalho.
porque ao nível das hard skills, não é? As competências que eles adquirem ao longo do seu mestrado, do seu programa de doutoramento, está assegurado pela parte do ensino. Mas depois também é preciso alimentar a parte das soft skills, perceberem como devem assistir, como se devem preparar, como fazer um bom pitch, uma boa entrevista, como fazer um bom currículo no LinkedIn, que é fundamental nos dias de hoje. Portanto, eles têm este acompanhamento personalizado, às vezes individual. Eles conseguem falar diretamente com os nossos colegas do Career Summit para terem este contacto próximo com as empresas e perceberem exatamente qual é o seu próximo passo assim que entram no ISEG e estiverem já a pensar depois na sua saída do ISEG qual vai ser o seu próximo passo. Perfeito. E no que diz respeito também à questão da multiculturalidade, né? Eu lembro que no início a Isa estava apresentando o ISEG e estava mencionando que o ISEG ele já consta com mais de 70 nacionalidades diferentes entre os estudantes aí que passaram por essa instituição e até estudam nessa instituição atualmente. O que Uhum. acontece aqui, Isa, que é o ponto, é um aluno de mestrado ou um aluno de doutorado, ele tem uma grande possibilidade, em função das parcerias que o ISEG tem, de realizar um intercâmbio fora de Portugal. Isso é uma outra grande vantagem de um aluno que ingressa para a instituição. Eu me lembro que a Isa citou sobre um curso que é um dos. Gente, esse curso vocês precisam anotar. Quem tem interesse na área de finanças e tem fluência em inglês, busque informação sobre o Master in Finance do ISEG, que, como a Isa mencionou, ele incluído no valor do curso, ele já tem uma visita em Frankfurt, para que vocês conheçam o mercado, a bolsa de valores e tudo mais, como a Isa mencionou. Então, é uma oportunidade única. E assim como essa, então voltando, Isa, o aluno que faz um mestrado no ISEG, ele tem uma vantagem de poder fazer uma parte do seu curso ou um intercâmbio num outro país da comunidade europeia. Sim, os alunos de mestrado também podem fazer programas de intercâmbio. Nós temos vários protocolos com universidades espalhadas por todo o mundo, não só europeias, e portanto eles podem fazer normalmente, eu não sei se a Helena me pode ajudar, mas é no segundo ano, no primeiro semestre, Sim, no caso no de primeiro. mestrado, Sim, sim. No exatamente. primeiro semestre do primeiro ano é a parte ainda no ISEG, sempre no ISEG, mas depois Uhum. no segundo ano podem, durante o primeiro ano há períodos de candidatura no Gabinete de Mobilidade Internacional, para depois fazerem a mobilidade, há de ser depois no início do segundo ano, no primeiro semestre do segundo ano. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque o diploma é válido em todos os países da comunidade europeia, mas olha que interessante, vocês podem ter essa experiência também fora da comunidade, né? O que é bastante relevante até para alunos que têm, sim, como objetivo ampliar a sua carreira com currículo internacional e ter essa experiência de carreira fora de Portugal, fora do Brasil e até fora da fronteira europeia. Então, faz sentido analisarem também os protocolos com o ISEG, que são realmente de universidades de ponta. Por fim, uma pergunta agora eu acho que é com a Helena. Helena, no caso dos doutoramentos, né? Uhum. Isso é algo que, infelizmente, no Brasil, nós não temos muito, que são os incentivos para pesquisa, os incentivos para investigação. E aqui na comunidade europeia, nós já temos diversas instituições que têm fundos europeus para pesquisa, para desenvolvimento. Como que funciona no caso do ISEG? Os doutoramentos, eles possuem, em alguns casos, algum tipo de fundo europeu para efeito de investigação? Sim, nós no nosso mesmo no ISEG, nós temos os centros de investigação relacionados com a área também de cada doutoramento e depois os próprios alunos de doutoramento acabam de estar sempre muito ligados a esses centros de investigação, em que depois acabam por daí, não é, de conseguir ter aqui o maior, approach, assim, um maior conhecimento e maior com esse tipo de projetos, muitas vezes europeus, às vezes depois até desenvolver algum trabalho fora que depois ajude também com o próprio doutoramento em si. Temos também, pronto, esta parte cada vez mais a ser desenvolvida na área da investigação. E por isso acabamos por ter depois sempre essa hipótese.
É claro que, como eu estou a dizer, na parte de, nos doutoramentos, o funcionamento dos nossos doutoramentos é o primeiro ano, é um ano letivo, é o primeiro ano é sempre com a parte letiva e depois no segundo ano, então é quando o aluno registra oficialmente a sua tese, o seu trabalho para que vai desenvolver. Obviamente que ao longo do primeiro ano já vão começando a ter estes contactos, quer com os centros de investigação, depois também a nível dos orientadores, depois nós próprios, aqui a nível nacional, os alunos muitas vezes, depois, atualmente é FCT, está para mudar, mas muitas vezes também através da FCT conseguem depois ter alguns apoios, né, para serem bolseiros também ou da Universidade de Lisboa, que também há na parte dos doutoramentos, ou na FCT, e que depois vão sempre aqui ajudar com esses tipos de projetos que muitas vezes depois ajudam quer no desenvolvimento da tese, como neste parte da investigação em si. Perfeito, Helena, obrigada. Então, eu só quero encerrar essa EduTalks para falar para você que tem interesse em fazer um mestrado ou um doutoramento, que seja nas áreas de economia, de gestão, de economia internacional, de sustentabilidade, diversas opções, como nós debatemos agora aqui nessa EduTalks, vocês encontram no ISEG. Então, o ISEG é a união perfeita entre a língua, a adaptação, uma cidade vibrante. A localização do ISEG é muito estratégica, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ela fica não fica tão no coração de Lisboa, mas também fica numa área muito gira ali, que é de fácil acesso, com instalações super modernas, como a Isa apresentou logo no início dessa EduTalks. E, claro, você une uma das vertentes mais procuradas hoje em dia, que é você ter uma carreira internacional. Então, para saber mais, visite ISEG da Universidade de Lisboa. Obrigada, Isa Rafael, pela sua participação aqui na nossa EduTalks. Helena Cardoso, foi um gosto também tê-la aqui e eu espero contar com vocês numa próxima oportunidade também. Claro que sim, obrigada. Obrigada.